Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao UFSB na TV, um programa semanal sobre arte, ciência e comunidades, com filmes, reportagens, videoartes e muito mais. Tudo produzido nos cursos de Artes e Comunicação da Universidade Federal do Sul da Bahia. Eu sou Joana Brandão, jornalista e professora da UFSB, e estarei aqui com vocês todas as semanas. UFSB na TV. No programa de hoje, vamos falar sobre nosso patrimônio natural. Estamos saindo do verão, uma estação muito importante para a economia local, a famosa alta estação, em que a região recebe milhões, isto mesmo, milhões de turistas do Brasil e do mundo para desfrutar das belezas de nosso litoral. Segundo informações da Prefeitura de Porto Seguro, em 2024, a cidade recebeu aproximadamente 2,5 milhões de turistas. Somente em janeiro de 2025, foram cerca de 320 mil visitantes, um aumento de 17% em relação ao ano anterior. E é sobre um dos patrimônios naturais mais importantes da região que nós vamos falar hoje: o Parque Natural Municipal Marinho do Recife de Fora. O Parque Marinho do Recife de Fora integra a maior barreira de corais da América do Sul, um banco de recifes denominado pelos cientistas de Royal Charlotte. Junto com o Banco de Corais de Abrolhos, temos então um exemplar da maior barreira recifal do nosso continente sul-americano. E os estudantes do curso de jornalismo da UFSB produziram uma matéria sobre o tema, que foi selecionada entre diversos trabalhos de todo o Brasil para ser exibida no 18º Fórum Brasileiro de Televisão Universitária. A reportagem fala sobre a importância da preservação deste ecossistema tão complexo que são os recifes de corais. Temos aqui conosco hoje para falar sobre o tema Pedro Fernandes, estudante de jornalismo da UFSB e membro da equipe que fez a reportagem. Pedro, seja bem-vindo ao nosso programa. Fico muito feliz de ver nosso jovem repórter do curso de jornalismo da UFSB aqui, para falar sobre uma matéria que fizeram, que teve visibilidade nacional. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Pedro, fala um pouco pra gente sobre como surgiu a ideia de fazer uma matéria sobre esse tema, o Parque Marinho do Recife de Fora. Bem, Joana, bom, à época a gente estava nesse laboratório de TV, que era o componente que a gente estava, e nesse laboratório a gente tinha como propriedade, a gente ia criar uma pauta científica, e a partir dessa pauta a gente ia produzir uma matéria, uma reportagem de TV em cima dela. Então a gente utilizou do SIGA, que é um portal que a universidade disponibiliza para a gente, e nesse SIGA a gente tem acesso às notas, às matérias, a eventos que vão rolar dentro da universidade. Nós também temos acesso aos projetos, sejam os que já foram concluídos ou que ainda estão em andamento e que estão vinculados ao UFSB. Então a gente, vasculhando esse acervo de projetos, nós encontramos um projeto muito interessante, que é o projeto do Igor Pinheiro. O Igor, ele é um professor da universidade de oceanologia, e ele tinha esse projeto, que era um projeto voltado para o impacto ambiental que a atividade turística aqui de Porto Seguro ela tem nos recifes de corais e mais especificamente no Parque Natural Marinho do Recife de Fora. E nesse estudo em específico, que é o projeto dele, era um estudo em cima do período da pandemia. Por quê? Durante a pandemia, o parque ele fechou. Então ele deixou de receber tantos visitantes, igual recebe todos os dias, e esse estudo era como se o ecossistema do parque ele se desenvolveu, já que não havia esse impacto tanto, porque não havia mais esse visitantes durante o período da pandemia. Então nós achamos esse projeto muito interessante e falamos, dá para fazer uma pauta em cima disso, dá para gerar uma reportagem a partir desse projeto. Então fomos atrás de outras fontes, de outras oportunidades e construímos essa matéria. Ah, interessante. Eu acho muito interessante essa matéria de vocês, porque ela faz essa ponte, entre o que é feito dentro da universidade a nível de pesquisa, de ciência, e como essa pesquisa gera informações relevantes para a gente entender o que acontece no território, sem falar de que um momento tão difícil que foi a pandemia da Covid
possa ter gerado ao menos, né, de forma proveitosa, de alguma forma positiva, a possibilidade de pesquisas e de dados diferenciados, né? Então, vocês escolheram ali a pauta a partir de uma pesquisa que fizeram no sistema de dados da universidade e depois começaram o processo de apuração da pauta, que é uma etapa da produção jornalística que os estudantes aprendem, né, no curso, que faz parte da construção de uma reportagem, de uma matéria. Como foi esse processo de apuração? Com quem vocês conversaram para fazer a matéria? E o que vocês foram aprendendo sobre fazer jornalismo neste processo? Bem, para a gente realizar essa reportagem, nós conversamos com o Igor Pinheiro, que é o professor do projeto que eu acabei de mencionar, mas além dele nós conversamos com o Gilton Santana. O Gilton é um ex-aluno da UFSB, que ele teve sua tese de mestrado apresentada e aprovada lá em 2021, e nessa tese dele ele falava sobre esse processo que o parque, a partir de uma lei, ele se transformou numa unidade de conservação. Então ele fala muito sobre a tributação que rola nesse parque, e também nessa tese ele vai falar sobre esse alto número de visitantes que vão até o parque todos os dias e todos os anos. E para além do Igor e do Gilton, nós também conversamos com a Martina Rossato. A Martina, ela é uma oceanóloga e ela é funcionária da Secretaria do Meio Ambiente aqui de Porto Seguro e também gestora do parque. Então nós conversamos com esses três personagens e formulamos essa matéria. Agora, em relação ao que você falou do processo de aprendizado, foi riquíssimo. Porque, como você destacou, nós já tínhamos contato com apuração, com construção de roteiro, com manuseamento de câmera, mas tudo na teoria. Nós ainda não tínhamos colocado isso em prática. Nossa primeira experiência praticamente em campo foi na produção dessa reportagem. Então, tudo isso que eu falei, construção de roteiro, utilização da câmera, conversar com a fonte, né, porque é muito mais simples quando você entra em contato via e-mail, via WhatsApp, mas quando você fala frente a frente é um outro contato, há uma diferença nisso aí. Então esse processo de aprendizado foi muito rico. E se eu pudesse destacar um âmbito de aprendizado que se destacou para além da conta para a gente da equipe, foi esse processo por trás das câmeras, né? O manuseamento da câmera, você utilizar ela, você escolher o melhor ângulo, o melhor plano, o melhor movimento de câmera, que a gente julgava o mais apropriado para construir a narrativa que a gente queria construir para a construção dessa reportagem. Então, se eu pudesse destacar um âmbito em principal, seria esse. Vocês usaram também algumas imagens do banco de dados de um grupo de pesquisa, de um núcleo de pesquisa da universidade, né? Nós utilizamos as imagens que o próprio Igor Pinheiro, do projeto, ele disponibilizou para a gente, ele deixou a gente à vontade para utilizar as imagens e nós utilizamos. Até porque a gente, à época, não conseguimos visitar o parque, então utilizamos essa imagem para fazer a reportagem. Que tem imagens belíssimas, submarinas, que mostram o Recife, todas essas belezas, a diversidade de peixes, né, de vida marinha que tem lá dentro. E Pedro, depois de todo esse trabalho, vocês escolheram um fruto muito legal, né, que teve o trabalho selecionado para um evento nacional de telejornalismo universitário, e foi o primeiro trabalho audiovisual de maior parte, eu creio, da equipe que estava aí trabalhando na matéria. Então, como foi essa sensação de ter o primeiro trabalho de vocês, audiovisual, reconhecido nacionalmente e visto por tanta gente em um congresso nacional? Então, Joana, foi gratificante, assim, foi muito gratificante, porque, como eu falei, nós éramos muito inexperientes ainda no campo, né, na prática, só que a gente colocou muito esforço, a gente se dedicou muito na produção dessa reportagem. Então, a gente ter esse projeto, esse produto que a gente criou, essa matéria, ela ser selecionada para esse congresso, para esse evento de telejornalismo universitário, foi muito gratificante e foi como se a gente tivesse visto o nosso esforço ser recompensado de alguma forma, né? A gente já estava muito contente com o produto final, né, da nossa reportagem, não à toa. Nós produzimos e aí na edição final nós achamos o produto tão bom que enviamos para esse congresso e a seleção foi meio que a premiação disso tudo. Né? Na época foi muito legal porque nós postamos nas redes sociais divulgando essa premiação, essa seleção, e aí amigos e familiares meus da minha cidade, Tamaraju, mandando mensagem parabenizando. Todo esse processo foi muito bacana e assim, se eu pudesse sintetizar essa sensação que você falou, esse sentimento em um termo, seria orgulho, né? Orgulho do que produzimos, orgulho dessa seleção,
Não à toa, mais de um ano depois da produção dessa reportagem, eu estou aqui com vocês para falar justamente sobre a matéria. Parabéns novamente, Muito viu, obrigado. Pedro? Já parabenizei antes na ocasião e parabenizo você e toda a equipe que fez essa reportagem. Vamos então aprender mais sobre o Parque Marinho do Recife de Fora através da reportagem produzida pelos estudantes do curso de jornalismo da Universidade Federal do Sul da Bahia. Porto Seguro possui 25 unidades de conservação e, dentre elas, o Parque Natural Municipal Marinho do Recife de Fora, o maior complexo recifal com maior diversidade de corais de todo o Atlântico Sul, está localizado em Porto Seguro. A visitação ao parque, que ocupa uma área de aproximadamente 1.750 hectares e é um dos atrativos mais procurados do município, tem causado preocupação entre ambientalistas e pesquisadores que estudam este ecossistema. A atividade turística de visitação ao local começou no início da década de 90 e, no auge de sua exploração, chegou a receber cerca de 3.000 visitantes por dia durante a alta temporada. Na época, preocupada com a preservação do parque, a comunidade local se mobilizou e, em 1997, foi homologada a Lei Municipal 260, que transformou o parque em uma unidade de conservação. A visitação ao parque nas últimas décadas e a taxação implementada pela Lei de Criação da Unidade de Conservação foram tema de estudo do pesquisador Gilton de Santana, que defendeu sua dissertação de mestrado na Universidade Federal do Sul da Bahia em 2021. Nós conversamos com ele para saber sobre a adequação destas normas às necessidades de preservação do parque. Não se tem um estudo de capacidade de suporte, que aliás está previsto no plano de manejo do parque, para se chegar a um número máximo que o parque poderia receber. Em 2002, uma decisão do Ministério Público Federal deliberou a limitação do número de visitas ao parque a 400 pessoas por dia em qualquer temporada, até que fosse elaborado o plano de manejo. Com isso, o número de visitantes reduziu significativamente. Em 2020, por exemplo, o parque teve uma média de 6.000 visitantes por mês durante a alta temporada. Esse número ele já é um limite, já é um limite que foi estabelecido por um TAC, né, que é um termo de acordo e ajustamento de conduta que foi firmado entre o Ministério Público Federal, a Prefeitura Municipal, ONGs, associações de pessoas que trabalham com o turismo local, né? E se chegou a esse número que foi um número, na verdade, arbitrado. Não existe base científica para um número de 400 pessoas dia, um mesmo horário. Porque quando a gente fala 400 pessoas dia, que é o número máximo, né? Não está se falando em essas pessoas irem visitando o parque durante 8 horas por dia, por exemplo. Não, é naquele período, naquela janela, onde você tem que levar em conta as condições de maré. Então, na verdade, é num período ali de 2 horas aproximadamente. A minha pesquisa até traz esse tempo lá, que as pessoas ficam ali. A extrema sensibilidade ambiental do ecossistema recifal o torna vulnerável às atividades de turismo marinho realizadas com muita frequência e sem controles na região. Diante disso, Gilton alerta para a importância de um monitoramento ambiental para avaliar os efeitos das atividades turísticas ao longo do tempo no equilíbrio ecológico do parque. Quando houver um estudo de capacidade de suporte, que está previsto no plano de manejo, que esse estudo, inclusive, deve ser financiado com recurso da taxa de visitação, né? Que se determine um número máximo por dia que esse ambiente pode receber. E a partir do momento que se estabelecer esse número, e se for cumprido, aí eu acredito que vai atender a dimensão ambiental. A elaboração do plano de manejo do parque teve início em 2016, mas ainda não foi concluída. A oceanóloga Martina Rossato, que é gestora do Parque Natural Municipal Marinho do Recife de Fora, conversou conosco sobre a previsão do desenvolvimento de estudos sobre impactos ambientais do turismo sobre o parque pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Porto Seguro, que é responsável pela implantação e administração do parque. A nossa pretensão é conseguir fazer um estudo de capacidade de carga no Recife de Fora, que é um estudo que prevê
dentro das limitações físicas do ambiente, biológicas, e também considerando o que ele tem o que ele oferta em termos de turismo, para quantificar qual seria o número ideal de forma que a gente atenda o turismo, porém não impacte o ambiente. Então, porque com isso é que a gente vai poder dizer se a gente pode aumentar, reduzir, o que a gente precisa fazer com relação a essa visitação. Um estudo está sendo desenvolvido na Universidade Federal do Sul da Bahia, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente de Porto Seguro. O projeto intitulado Pandemia do Covid-19 – Oportunidade para avaliar a influência da atividade turística no Parque Natural Marinho do Recife de Fora é coordenado pelo professor Igor Pinheiro, oceanólogo, mestre em ecologia e doutor em oceanografia biológica. A pesquisa visa fornecer subsídios para uma maior preservação e manejo mais eficiente do parque. Então, a partir do momento em que começou a pandemia, que a gente pensou na ideia do projeto justamente para avaliar um dos principais aspectos de impactos, né, e de benefícios para a comunidade de Porto Seguro, que é o turismo. Então, um dos pontos importantes, né, das linhas de pesquisa que a gente desenvolve dentro do laboratório é justamente gerar subsídios para que a gestão, né, tanto a gestão em termos ambientais como a gestão política do município, tenha em mãos o melhor conhecimento possível para a tomada de decisão. O Recife ele tem uma importância direta econômica e uma importância para a vida de todas as pessoas, mesmo as que não estão diretamente associadas ao uso dele. Então é um ambiente único e de uma importância enorme. Martina Rossato aponta que a Secretaria de Meio Ambiente de Porto Seguro está atenta para a necessidade de preservar o ecossistema, mesmo diante da importância econômica do turismo e da visitação ao parque para a economia da cidade. O que a gente tem como opinião de gestão, e se vocês já conhecem, para quem conhece, o Recife de Fora com 400 pessoas dentro da piscina ele já fica bastante cheio. Então, assim, nossa opinião é de que mais de 400 pessoas não vai ser, não fique bom nem para a visitação, muito menos para o ambiente, que claro, seria melhor se não tivesse ninguém. Mas para a gente poder mexer nesse número, a gente não pretende mexer nele arbitrariamente, simplesmente subir ou diminuir. A gente só vai mexer no momento que a gente tiver um estudo que prove que uma mudança nesse número é tanto comportada pelo ambiente como uma necessidade turística. Gilton de Santana alerta também para a necessidade de estudos que possam fornecer dados consistentes para garantir uma visitação segura ao Parque Marítimo. Como você avalia a relação entre esse processo que tem acontecido da preservação dos recursos ambientais de Porto Seguro e o fato de que o turismo, muitas vezes um turismo desenfreado, é o motor econômico da cidade? Como é que você avalia a relação e essa questão quase que paradoxal? Você tem razão. É uma questão quase que paradoxal, é uma questão específica aqui do Parque Natural Municipal Marinho do Recife de Fora, mas é uma questão também que está presente de forma global, que é o grande conflito, né? Que é a questão da sustentabilidade, conciliar desenvolvimento econômico com desenvolvimento social e também com proteção ambiental. Então, quando você me faz essa questão, a gente está colocando aqui uma questão bem maior, né? Que é a questão da sustentabilidade, conciliar desenvolvimento econômico com desenvolvimento social e também com proteção ambiental. Eu acho que o parque, a dimensão econômica continua tendo prioridade, continua prevalecendo. É preciso ter estudos de capacidade de suporte, é preciso ter melhor monitoramento para que se realmente se dê a devida atenção à dimensão ambiental do parque. E encontramos vocês na próxima semana para mais conteúdos produzidos nos cursos de Artes e Comunicação da UFSB. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais e até breve. Cultura, arte
arte, música, informação. Alto astral, sorrisos, interação. Viaje, revele vivos encantos da nossa terra. No turistando, passeando com diferenciado. Guto Johnny se divertindo, fique por dentro do que acontece na região. Tem formiga show e a hora do baianão. Se papo é comer bem, vamos além da mesa com Alex e Gregory. O melhor do cinema na telinha. Tem projeto e projeções com cine turismo, agronegócios na região e muito mais no Abrolhos Rural. Informação na hora certa. Toda semana tem o Porto Jornal com a Luciana Bittencourt. Interação, descontração e diversão no happy hour de informação com o Fábio Del Porto e Thiago Marcial no Porto. Agora. Os melhores jogos da Bundesliga, o Jornal da Cultura e o Roda Viva. Tem muito agito, inovação, todo dia, toda hora pra você se ver. A TV Porto é da nossa terra e tem a cara da nossa gente. A TV Porto é da nossa terra e tem a cara da nossa gente.